Você está ouvindo os Viewpoints do Place Cloud. Pesquisadores contam histórias de lugares em diferentes partes do mundo. Para obter a experiência multimídia completa e apoiar os criadores, visite placecloud.io. Os europeus do século XVII, especialmente a elite capitalista, eram nitidamente cosmopolitas, circulavam entre países, tinham interesses comerciais espalhados internacionalmente e exploravam as periferias imperiais em benefício de seu povo, mas, sobretudo, em benefício de si mesmos. Com o enfraquecimento do controle espanhol sobre os Países Baixos no início dos anos 1600, as Províncias Unidas do Norte conquistaram de fato a independência dos antigos senhores antes de suas contrapartes do Sul. E entenderam que, para terem alguma chance de sobrevivência no mundo cão que se desenhava, precisavam se tornar, de fato, atores relevantes no palco internacional. Comerciantes holandeses que haviam se mudado da Antuérpia para as províncias livres do norte levaram seus negócios consigo, enquanto judeus expulsos da União Ibérica migraram em grande número para o norte dos Países Baixos. O comércio holandês, especialmente com a colônia portuguesa do Brasil, floresceu, o que levou o rei espanhol a decidir que seria sábio proibir os holandeses de negociarem com a futura terra do samba. Isso literalmente significou o início de uma guerra. Do outro lado do mundo, no leste asiático, os holandeses, por meio da Companhia das Índias Orientais, já haviam feito avanços significativos na exploração e no comércio, disputando influência e controle com britânicos, espanhóis e portugueses. Então imaginaram que, no Ocidente, poderiam fazer algo parecido. A Companhia Holandesa das Índias Orientais foi fundada em 1602, sua contraparte ocidental em 1621. Por diversos motivos, a Companhia das Índias Ocidentais não foi nem de longe tão bem sucedida quanto sua irmã oriental, embora não tenha sido por falta de esforço. Começando com algo um pouco mais sofisticado do que pirataria, embora bastante bem sucedida, os holandeses chegaram a controlar uma parte estratégica do nordeste do Brasil entre 1630 e 1654, o que incluiu um período sob o governo de João Maurício de Nassau, que até hoje alguns consideram uma espécie de Era de Ouro. O que talvez torne esse período mais próximo da experiência de muitas pessoas é o fato de que essa era de impérios, especialmente as expansões holandesa e inglesa, era nitidamente capitalista. A exploração de recursos naturais e de pessoas nas periferias era essencial para o sucesso financeiro das potências coloniais europeias da época. Os capitalistas de hoje seriam irmãos de armas comerciais de seus equivalentes do século XVII. Um deles foi Michiel Reinier Zumwalt, que, por causa da sua liderança na Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, viu sua influência se estender até o Brasil holandês e a Nova Holanda, a colônia holandesa no que hoje é os Estados Unidos. Pauw vinha de uma família influente, com raízes que remontam ao século XIII e que produziu por mais de 700 anos políticos e empresários de destaque. O próprio Pauw usou suas conexões e posição como 7º diretor-geral da Companhia das Índias Ocidentais para construir uma fortuna, além de conquistar influência política e comercial. Nos Estados Unidos, vestígios de sua existência ainda permanecem por meio da versão latinizada de seu nome, Pavonia, palavra holandesa que significa pavão. Jersey City tem uma biblioteca e uma avenida com seu nome, e uma universidade em Nova Jersey adotou um pavão como mascote em referência à posse e controle de terras por Pauw naquela região quando ela fazia parte da Nova Holanda. Pauw nunca pisou nas Américas, tampouco no Brasil, mas as deslumbrantes ilhas de Fernando de Noronha, a algumas centenas de quilômetros da costa brasileira, também foram batizadas em sua homenagem e chamaram-se Pavônia durante o domínio holandês, de 1635 até a rendição em 1654. Pauw frequentemente atuava como emissário da República Holandesa, costurando alianças e garantias de privilégios comerciais por toda a Europa, sempre tentando driblar os espanhóis, e, em sentido mais amplo, a União Ibérica entre Espanha e Portugal. Os venezianos, que aos poucos perdiam seu protagonismo no comércio e na política, viram com bons olhos o fortalecimento dos laços entre a República Holandesa e Veneza. A cidade buscava manter sua influência nas rotas comerciais do Mediterrâneo, mas enfrentava uma concorrência crescente das potências do norte da Europa, como os holandeses. As conexões e a influência de Pauw entre os comerciantes holandeses faziam dele um aliado ideal. Assim, numa visita a Veneza em 1623,
Paulo foi condecorado com a Ordem de São Marcos, a mais alta e prestigiosa honraria do Estado veneziano, batizada em homenagem ao padroeiro da cidade. A entrega da comenda foi tanto uma honra diplomática quanto um movimento político calculado por parte de Veneza para garantir boas relações com a elite mercantil de Amsterdã, com Paulo atuando em oposição ao rei Felipe III da Espanha. Dito isso, parece que a versão da honraria recebida por Paulo não era reservada aos mais altos dignitários, que a recebiam diretamente do Senado veneziano. Os recipientes de menor importância, como Paulo, recebiam o título do Doge de Veneza, aqui no Palácio Ducal, na Praça São Marcos. Doge, aliás, deriva do latim dux, líder, e era uma posição preenchida por um processo complexo de votação, com mandato vitalício, como o do Papa. Quando recebeu a honraria veneziana, Paulo estava no cargo de diretor-geral da Companhia das Índias Ocidentais há 2 anos, cargo que assumiu com apenas 31 anos e manteve até 1636, 15 anos depois. Além de seus próprios negócios, esse reconhecimento internacional lhe foi muito útil. Em 1638, ele encomendou a um dos arquitetos mais renomados da época a construção de uma casa no canal em Amsterdã, a primeira da cidade com o frontão em forma de pescoço. Provavelmente o tipo de casa que vem à sua mente quando pensa em casas de canais holandesas. Para deixar claro seus feitos, mandou construir a casa com o leão alado de São Marcos no topo da fachada. A exploração capitalista por meio de parcerias internacionais hoje não é novidade. Paulo e seus pares operavam nas fronteiras do mundo então conhecido, por eles, não muito diferente dos capitalistas de hoje que se aventuram no espaço. As companhias holandesas tinham monopólios sobre o comércio nas colônias, assim como capitalistas modernos perseguem agressivamente monopólios em seus mercados. Tanto antes quanto agora, esses capitalistas acumulam vastas riquezas externalizando custos sociais, frequentemente operando em zonas cinzentas da lei, por exemplo, por meio da escravidão literal ou moderna, e tirando enorme proveito de economias emergentes, seja no comércio do açúcar, em veículos elétricos, NFTs ou inteligência artificial. De fato, podemos traçar um paralelo entre Paulo e alguém como Elon Musk, ambos atuando como empreendedores poderosos e pioneiros, ampliando os limites da exploração, da tecnologia e do comércio por meio do poder monopolista, buscando construir um legado pessoal, levando a humanidade a novas fronteiras, enquanto suas ambições impõem custos humanos e éticos, levantando questões sobre o preço do progresso e da expansão. Ainda assim, há uma diferença. Paulo era um político ativo, tendo ocupado várias vezes o cargo de prefeito de Amsterdã, enquanto Musk e outros capitalistas modernos preferem lançar provocações das laterais sem responsabilidade ou prestação de contas. É talvez tentador pensar que a posição política de Paulo limitava de alguma forma suas atividades comerciais. Ele morreu em 1640, em Amsterdã, apenas 2 anos depois de encomendar sua elegante casa, poucos dias antes de completar 50 anos. No século XIX, descendentes seus receberam o título de cavaleiro e o último dessa linhagem nobre foi extinto tão recentemente quanto 2018. Podemos apenas esperar que não tenhamos que esperar tanto tempo para que a influência de Musk também desapareça.